E hoje eu queria pensar com os irmãos sobre o tema "Comece hoje uma reforma espiritual em tua vida". Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, ele vai dizer para você também: comece hoje uma reforma espiritual na tua vida. Segundo Reis 22, 1 e 2 é o texto, e eu quero comentar alguns versos do capítulo 22 e alguns versos do capítulo 23. Reinado de Josias, diz o texto. Tinha Josias, parece brincadeira, mas tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filho de Adaías, de Boscate. O que diz o texto no verso 2? Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Só até aqui. Pai, nos ajude na construção desse pensamento. Esta é a tua palavra, infalível palavra, inerrante palavra, e é esta palavra que nos sustenta e que tem sustentado esta igreja durante esses anos. Que o nosso coração agora seja, Deus, alimentado e abençoado por essa palavra e essa simples reflexão, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, por favor. Comece hoje, amanhã não. Começa segunda-feira não, porque tudo que a gente começa segunda-feira não vai à frente. Começar a dieta segunda-feira nunca vai à frente, né? Então começa hoje. Diga: eu vou começar hoje. Diga: eu vou começar hoje uma reforma espiritual na minha vida. Eu acho que se a gente for fazer uma avaliação do outro, é injusto. E vai ser muito superficial a avaliação que a gente vai fazer de alguém sobre este ponto de vista de que essa pessoa precisa de uma reforma espiritual, de alguma coisa espiritual sendo restaurada na sua vida. Então eu acho que o mais sensato é nós olharmos para a nossa necessidade, de qual reforma espiritual nós estamos necessitando, principalmente como servos de Deus. E olhando para o texto, se eu não conseguir concluir os tópicos aqui, eu preparo minhas mensagens de modo que eu possa concluí-la em qualquer outro momento, onde eu não vou defraudar os irmãos em nada no que diz respeito ao que está escrito. Mas quando se trata de Josias, a gente vai falar de um protagonista de uma reforma, de uma restauração no reinado de Israel, no reinado de Judá, aonde durante um longo período de tempo ele viveu sobre uma sombra, sobre a imagem do seu avô e do seu pai. Está escrito aqui Davi, pai, mas na verdade os pais de Josias era Amon e o avô de Josias era Manassés. Então durante um longo período Josias viveu sobre a sombra de 2 homens, de 2 reis, seu avô e seu pai, Manassés e Amon. Manassés, um rei horrível, um rei terrível, sacrificou seu próprio filho para adoração a um Deus estranho, fez o que era mal perante os olhos de Deus. Amon não demorou muito no reinado, de tão ruim que era o reinado de seu pai, seu pai Manassés, armaram contra Amon e fizeram uma emboscada e mataram Amon. Dizem que Manassés, a Bíblia diz, que Manassés depois se arrependeu, confessou a Deus e Deus aceitou ele na sua presença. Mas isso não é o caso agora. O caso hoje é uma reforma que nós estamos precisando fazer em alguma área da nossa vida espiritual. E você sabe muito bem qual é a área espiritual da sua vida que precisa de quebrar algumas paredes ou retocar essa pintura que ela está meio fosca ou está cheia de mofo. Falar disso num dia de Santa Ceia, eu acredito, julgo ser necessário, porque nós vamos comparecer diante da mesa do Senhor. Então Josias foi o protagonista de uma reforma religiosa, mas não só uma reforma religiosa, porque não se tratava somente de um reino espiritual, mas se tratava de um reino moral também, e se tratava de um reino físico. Então tratava-se de governo, tratava-se de alguma coisa que falava em organização. Então a reforma religiosa se estendeu a uma reforma moral,
e que, consequentemente, trouxe um resultado físico e também administrativo para toda a região. Por quê? Porque este homem observa que havia uma sentença contra a nação da parte de Deus. E como protagonista, ele olha para aquilo, como rei, ele olha para aquilo e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso fazer alguma coisa. Quando você olha para a sua casa, como meu filho chegou esse dia: mãe, eu fiz bem uma letra E. Aí minha filha, minha esposa: que legal, filho. Aonde? Lá na parede do quarto. Lá na parede do quarto dele. Que legal. Aí quando eu cheguei lá tinha quase o alfabeto inteiro. Mas fiz uma casa também, imagina onde. Então você imagina, quando você chega na sua casa e você diz assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar uma limpeza nessa despensa, eu preciso dar essas bugigangas que estão aqui, essas coisas que só estão acumulando traça e acumulando ácaro, que está incomodando a minha vida e a minha saúde. Então esse homem olha, e como protagonista de uma reforma, ele tem que ser minucioso no que diz respeito ao que fazer. E a gente vai ver em detalhe no texto como esse homem foi minucioso no que se trata dessa reforma religiosa, moral e também política do reino. E é o que eu peço aos irmãos hoje, carinhosamente, respeitosamente, como tenho procurado tratar os irmãos. Verifique minuciosamente no seu coração qual é a área da sua vida que precisa urgentemente de uma reforma. Verifique no seu coração qual é a área da sua vida que você precisa urgentemente raspar a parede. O pedreiro um dia desse colocou a espátula, cuidar de pedreiro, quando ele foi tirar um pedaço de reboco, caiu 9 metros. Eu falei: que maravilha. Não significa que eu vou colocar uma tinta e maquiar uma parede toda podre. É o que, bem da verdade, nós nos acostumamos a fazer ao longo da nossa trajetória de vida cristã. Nós passamos uma tinta e nós maquiamos o que está por dentro. Mofo, rachadura. Então hoje eu não vim aqui falar de construção civil, nem de reforma da minha casa, da sua casa. Eu vim falar de uma reforma espiritual necessária e urgente para a nossa vida nos últimos dias. Nos últimos dias. Esse homem observa que essa reforma iria promover algo glorioso para dentro dessa nação. Mas depois ele percebe que iria promover algo glorioso na sua vida. Porque quando temos a intenção de fazer uma reforma, pensando em atingir pessoas, somos o primeiro a ser atingido por essa reforma. Porque a intenção de orar, só a intenção de orar e de buscar a face de Deus, já promove em nós um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento é uma volta para Deus. Não é gritaria, não é pula-pula, não é gente gritando igual louco. O verdadeiro avivamento é uma volta a Deus. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. E o que vai acontecer? Leia o texto e você vai ver. Vai cair bênção sobre o teu filho e sobre a sua filha, sobre a sua vida, meu irmão. Entre todas as nações e em todos os tempos, Josias o que fez? Promoveu algo que marcou o seu tempo e o tempo futuro. O texto vai dizer que não houve antes de Josias, nem após Josias, um rei que tivesse feito uma reforma tão poderosa como ele fez. 23, 22, olha o que diz o texto: porque nunca se celebrou uma Páscoa, tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, e nem durante os dias dos reis de Israel, nem os dias dos reis de Judá. O que ele promoveu, o que ele protagonizou ali, marcou o seu tempo, encerrou-se um ciclo do que faziam e deu início a um outro ciclo de um exemplo para outras pessoas que olhassem para o que Josias fez e pudessem falar assim: eu quero fazer o que ele fez. Esses dias eu fiquei feliz porque eu estava lá nos adolescentes
e o tema do retiro foi Jesus, meu estilo de vida. Geralmente nós somos imitadores. Nós imitamos penteado, modo das pessoas falarem, nós imitamos tudo. Nós somos imitadores. Nós pessoas que nós pegamos o conceito e acabamos colocando esse conceito para a nossa vida que não é nosso. E quando na verdade o que Josias fez foi criar um estilo de vida que apagou completamente, tirou a sombra do que Manassés e Amon fez de ruim e estabeleceu um novo tempo, e esse tempo foi marcado para os seus dias e para os dias futuros, de modo que depois dele não houve quem fizesse coisa gloriosa como Josias fez. Marque o seu tempo, comece hoje uma reforma espiritual na sua vida, porque você vai marcar o seu tempo e o tempo futuro da sua casa e da sua família. Você crê nisso? Comece hoje. Tenha disposição de fazer isso hoje na sua vida. Josias percebeu que aquilo que Manassés e Amon haviam feito de errado contra o Senhor poderia trazer uma grande oportunidade para que ele pudesse renovar a sua vida e fazer o que é certo. Ele olhou para aquilo que Amon e Manassés deixam como herança, uma bagagem de herança espiritual, moral e política, e ele diz: opa, é a minha oportunidade de fazer o que é certo. Ele não pegou e lançou sobre ele aquele peso do mau exemplo de Amon e Manassés. Ele pega aquilo como uma grande oportunidade para que ele pudesse fazer o que é certo. E o texto que nós lemos fala que ele fez o que era reto diante de Deus. Ele escolheu fazer o que era certo diante de Deus. O mundo está aí, as portas estão abertas. Cabe a nós não entrar por elas. Cabe a nós fazermos o que é certo diante dessas pessoas, para a glória de Deus e que o nome dele seja exaltado, irmãos. Nem sempre o mau exemplo deixado por uma pessoa precisa ser um exemplo para a nossa vida. Nem sempre. Nem sempre isso pode criar uma casca em nós, e nem sempre nós precisamos viver a sombra desse medo de nós estamos fazendo ou venhamos fazer alguma coisa que alguém um dia fez. Diferente de seu pai e avô, Josias demonstrou ser um homem de caráter, um homem decidido, de personalidade, dizendo assim: eu não quero fazer o que meu pai fez, eu não quero seguir o exemplo dos meus avós, eu não quero seguir e receber essa herança e seguir com essa herança. Eu quero marcar o meu tempo e deixar o meu tempo marcado para outra geração. Diga comigo: eu quero deixar o meu tempo marcado para outra geração. É essa a missão da igreja. Os apóstolos morreram, a igreja prosseguiu. Nós vamos embora, mas temos que deixar o nosso legado de exemplo e de uma vida diante de Deus, para que a outra geração possa olhar para trás e falar assim: eles andaram na presença do Senhor, eles fizeram o que era reto diante de Deus. A reforma espiritual que Josias protagonizou, irmãos, nos ensina também que depende de nós, depende de mim e de você, nós transformarmos bênção ou maldição aquilo que Deus entregar em nossas mãos. Também depende de nós transformarmos em coisas boas ou ruins aquilo que Deus nos coloca nas mãos. O que este homem escolhe? Ele escolhe fazer o que é certo. Esse homem escolhe fazer o que é correto. Esse homem escolhe andar de retidão em retidão na presença de Deus, e isso fica marcado para outros tempos. De que forma então a gente pode olhar para esse texto e descobrir, com a ajuda de um bom exemplo, o que Josias fez? O que Josias fez que nós podemos fazer também para alcançarmos uma boa reforma, uma restauração para a nossa vida espiritual e para a nossa casa? Primeiro, Josias faz uma assembleia, faz uma reunião no meio do povo e chama todo mundo para conversar. Ele percebe que a ira de Deus estava sobre aquela nação. Ele percebe que aquela nação estava a um passo de se afundar num precipício. Ele percebe como o rei, meu pai, meu amigo que é pai, minha amiga que é mãe e pai ao mesmo tempo, meu amigo que é avô, que está aqui, meu companheiro, você que é o filho mais velho, que só tem você de crente na sua casa, comece você hoje a ser o protagonista de uma reforma espiritual na sua casa. Se ninguém quer, diga: eu quero.
Se ninguém te apoiar, diga: eu preciso somente da força do Espírito Santo para que eu consiga fazer essa reforma na minha casa. Este homem nos deixou um legado na história dele, na vida dele, para que ele possa nos ensinar, através das Escrituras, como nós podemos promover uma restauração espiritual em nossa vida e em nossa casa. Olha o que ele faz, versículo 1 do capítulo 23. Então, capítulo 23 do mesmo livro. Então, leia comigo. Esse então aqui, irmãos, é fundamental ler, tá bom? É fundamental a gente ler o então. Diga comigo: então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Pastor, o que eu preciso fazer para começar uma reforma espiritual na minha casa, na minha vida e na minha família? Faça uma reunião, faça uma assembleia, junte as pessoas. Você sabe o que significa esse então aqui? É uma conclusão, ou mediante algo que ele ouviu, mediante fato que ele estava ouvindo, mediante um fato que ele recebe, mediante uma sentença que ele ouve, mediante um fato que ele está ouvindo os seus mensageiros trazerem para ele, dizendo assim: rapaz, eu tive com a profetisa Hulda. Como você me mandou, Josias? Você me mandou lá perguntar à profetisa Hulda o que significava aquilo que estava escrito no livro da lei, que fora achado nos destroços da casa do Senhor. E ela me respondeu, Josias. Sabe o que ela me respondeu? Teu bigode está salvo, você está liberto, você está livre. Deus não vai pesar a mão sobre você não, mas sobre esta nação Ele vai passar o cerol, desculpa a minha expressão, Ele vai passar a faca, não vai ficar nenhum. Como rei, ele podia pensar o seguinte: estou nem aí, não é comigo, é com os outros. Só que este então move o coração, a sentença, o resultado daquilo que Hulda lê e diz: olha, assim diz o Senhor a este homem, a este servo, sobre essa nação, sobre os pecados dessa nação, assim diz o Senhor. Então, com essa sentença nas mãos, com o resultado daquilo que estava escrito, ele faz uma reunião e diz: por misericórdia, vamos mudar essa história. Diga comigo: vamos mudar essa história. Olha para a pessoa que está falando aqui: meu irmão, vamos mudar essa história. Começa hoje uma reforma espiritual na sua vida. Sabe como? Fazendo uma assembleia. Faça uma reunião. Foi isso que ele fez. Essa expressão então serve como um ponto de partida para mim, para você, e como serviu para Josias, para uma atitude mais importante que o rei iria tomar depois de ter ouvido o que a profetisa Hulda disse para ele. O que Hulda disse para ele? Capítulo 22, verso 15 e 16. Leia comigo, por favor. Ela lhes disse a quem? Aos mensageiros enviados por Josias: assim, leia comigo, assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, a Josias. O que diz o texto? Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro da lei que leu o rei de Judá. Ele lê o livro, ele pega o que sobrou da lei, do livro da lei que for achado nos destroços. Ele lê aquilo e entrega aos sacerdotes. Os sacerdotes procuram a profetisa: diga isso para ele: males virão sobre esta nação. Diga ao homem que vos enviou a mim: trarei males sobre este lugar, sobre os moradores, a saber, todas as palavras contidas aqui. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nenhum I, nenhum J mudará da lei. Passará céus e terra, mas o que está escrito nesta palavra há de se cumprir, irmãos. Há de se valer esta palavra. E sobre esse peso, então, ele toma uma decisão e fala: pessoal, vem cá, peraí,
Estamos a caminho de uma draga, de um caminhão carregado de cimento, descendo a Serra das Araras sem freio. E nós estamos indo ao encontro dele. É o sentido que dá andar na contramão com Deus. Quando andamos em contramão com Deus, estamos em rota de colisão com a sua santidade, com a sua glória e com o seu poder. Somos um pequeno Fusca, um pequeno carro, diante de uma carreta carregada, descendo a Serra das Araras, a 100 por hora, 200 por hora, com toneladas, e vai nos esmagar, vai nos explodir. Comece hoje uma reforma espiritual na sua vida, meu irmão. Comece hoje. Não deixa para amanhã, não. Começa hoje uma mudança na sua vida. Se tem alguma coisa que está mofada na sua vida, começa hoje uma reforma no seu coração, porque foi isso que ele fez. Ele reuniu o pessoal e disse para eles o que tinha que ser dito. Reuniu os anciãos. Josias conclui que não era só necessário, mas urgente. Eu gosto muito de fazer isso para despertar as pessoas a acordarem, é estratégia pastoral. Tem pessoas que não gostam, não falam, eu respeito, mas vou continuar fazendo se assim os irmãos me permitirem. Mas diga comigo, não é só necessário. Diga, não é só necessário. Levante a sua mão e diga, é urgente. É para hoje. É hoje, irmãos. Tem que começar agora. Temos que dizer para Deus, Senhor, eu não saio desse lugar. É como Jacó, eu não te largo enquanto eu não firmar contigo um compromisso de que eu vou mudar. Você que não é batizado, está namorando com Jesus o tempo todo, namoro demais, acaba. É dia de compromisso com Deus. Você que está flertando demais com o diabo, com o pecado, é dia de você dizer assim, desculpa, fecha, tapa os ouvidos de alguém, manda um zap, diz assim, chega. Na era do zap zap, tem gente que começa a namorar pelo zap zap e termina o namoro no zap zap, já viu isso? Não, acabou o relacionamento e envia o zap zap, quando não envia de áudio. Antes de sair daqui, comece hoje uma reforma na sua vida. Ele conclui que não era só necessário, mas urgente fazer uma assembleia com todos os anciãos, magistrados e sacerdotes de Judá. Ele reúne a gama, ele reúne o grupo, ele reúne os cabeças, ele reúne aqueles que sabia que poderia guardar o coração e terem a capacidade de entender que havia uma sentença difícil de ser administrada sozinha pelo rei. Ele chama esses e diz, não é necessário, é urgente, Deus vai descer a mão sobre nós e precisamos recorrer à sua misericórdia ainda hoje. Josias ouviu que Deus haveria de trazer males sobre todos os moradores de Judá. Isso o moveu a dizer ao povo, então é agora, vamos nos reunir aqui para a gente resolver esse problema, porque nós estamos com uma conta alta contra Deus. Nossa dívida com Deus já está extrapolando os limites. Nós precisamos resolver o nosso problema com Deus. Foi isso que ele começou a fazer para começar uma restauração no meio daquele povo, mas na sua própria vida. É importante destacar, irmãos, que por mais que Josias fosse rei, por mais que ele estivesse isento, você quer saber dessa isenção? Está aqui, para que você não pense que eu estou falando de alguma coisa que não está escrito. Por mais que ele fosse rei e estivesse isento da responsabilidade da sentença, este homem se achega a Deus, ele se reúne com o povo, ele chama a responsabilidade para si, diz, vamos acabar com isso agora, vamos resolver isso agora. Você que é pai de família, você que é mãe, promova hoje na sua casa uma reforma na sua casa. Se seus filhos estão andando em caminhos errados, chama seus filhos hoje, bota sentado e fala assim, aqui quem manda sou eu. Vamos resolver esse negócio agora e acabar com isso. Se sua filha está caminhando com o caminho errado, namorando com descrente, namorando com incrédulo, dormindo na mesma cama com seu namorado, acabou hoje aqui. Hoje nós vamos começar uma reforma na nossa vida, na nossa casa, porque Deus é Deus que pode nos ajudar e glorificar o nome dele na nossa casa. Mas Deus não se associa com iniquidade e nem com coisas erradas. Começa hoje, diga é hoje. Está fraco, diga é hoje. Ele estava isento,
mas não da responsabilidade de rei. Olha o que diz o texto, versículo 19, por gentileza. 18 e 19, diz assim: porém, ao rei de Judá, olha o que diz, porém, ao rei de Judá, o que ele diz aí? Que vos enviou a me consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Leia comigo: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e você rasgou as suas vestes e chorou perante mim, e também pelo que, verso 20, pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz. Diga comigo: ele será recolhido em paz, e a tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que ia de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Ele estava isento da sentença. Morrer ele iria, mas ele estava fora da sentença de males que iria ocorrer na nação de Judá, mas não isento da sua responsabilidade. Que eles se virem com Deus. Não, está errado. Uma vez eu estava numa casa com os amigos, aí entrei numa canoa, eu e um amigo, um barquinho, começamos a remar. Vai lá, pastor, entra no barco aí. Eu já gosto de um barco, já gosto de uma água. Aí entrei no barco, comecei a remar de um lado, o irmão de outro. Falei: rapaz, rema para cá que eu remo para lá, senão a gente vai ficar rodando em círculo. Aí começamos a remar. Daqui a pouco eu estou sentindo meu pé todo molhado. Eu olho para trás, está todo mundo rindo, mas rindo de passar mal no chão. E a gente está remando para mais longe, e a correnteza levando a gente lá para o meio do canal. Eu olho para trás: rapaz, por que eles estão rindo da gente? Pastor, o barco está furado, Eu falei: abençoado. Quando eu olhei: vamos voltar agora, rema para cá. E começamos a remar de volta, e rema para lá, e o barco começou a afundar, e o barquinho começou a afundar, e eu desesperado falei: eu vou nadar. Quando eu pulei, a água estava aqui. Eu corri atrás dele com o remo na mão, falei: agora vocês vão aprender, vocês vão ser corrigidos agora com vara. É fácil não, irmão. Pegadinha com o pastor dá 100 anos de azar, hein? Faz isso não. Ele foi, porque ele sabia que essa responsabilidade era dele. Não diga para sua esposa, não é culto da pastoral não, tá? Não diga para sua esposa: resolve você. Não, meu irmão, é você. Diga: sou eu. É você. Come o legume, minha filha. Dorme mais cedo. Pai, não estou afim não. Problema seu, a vida é sua. Não, problema seu. Você colocou ela no mundo. A vida é dela, mas você que cuida dela. Os filhos são seus. Quem cuida é você, quem manda é você, quem ordena é você. Faça uma assembleia, promova hoje uma mudança espiritual e uma restauração espiritual na sua vida e de quem você ama. Não saia daqui hoje sem que você faça isso. Mas teve a segunda coisa, ele fez 5 coisas, eu não vou falar das 5 porque não dá tempo. Teve mais uma coisa que ele fez, importante, para fazer com que Deus pudesse tentar fazer Deus mudar a sentença. Versículo 2, parte A do verso. Ele faz uma assembleia, novamente. Pastor, de novo? Outra assembleia? Sim, só que olha para mim rapidinho. Só que agora, a assembleia olha para mim rapidinho, é na casa do Senhor. Olha, leia o texto, versículo 2. O rei, leia comigo, o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens todos os moradores de Jerusalém. Mas quem? Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menorzinho até o jovenzinho, todo mundo na casa de Deus. Diga glória a Deus.
Você está pensando que ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos resolver um negócio, vou fazer uma pizza, fazer uns caldos, e vocês vão lá para minha casa, chama todo o povo, os sacerdotes, os profetas, os magistrados, vou fazer um caldo, tá frio, né? Um caldinho agora, um creme de abóbora com queijo branco, é fantástico, com azeite de galo em cima, com uma salsinha, é maravilhoso. Mas ele não fez isso. Diga comigo, o rei não fez isso. Ele não chamou ninguém para ir na casa dele, ele não chamou ninguém para ir lá no palácio dele. Vem aqui, vou fazer uma reunião no meu palácio, pegar meu súdito para fazer um caldo para vocês. Não, irmãos, ele chama o povo a estar na casa de Deus para resolver o problema aqui. Diga comigo, o problema resolvido aqui, irmãos. A gente entra aqui com um peito de pombo, dizendo assim: eu sou o bam da história. Deus vai assim, não é nada. Nós somos pó e cinza e precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. E Ele está pronto a estender a sua misericórdia sobre a nossa vida. Ele faz um ajuntamento na casa de Deus. Por quê, pastor? Porque ele entende que é na casa de Deus que nós precisamos ouvir o que devemos fazer. Pastor, mas tem um pastor na internet que olha, labareda de fogo. Fala igual eu falo com o diácono Luiz Carlos Círico: pinga óleo. O pastor pinga óleo e, desculpa a expressão, a Bíblia fala de vômito, não fala? O cão volta ao seu próprio vômito. Então, se eu estiver falando vômito, a Bíblia também fala dessa palavra feia, né? Mas eu digo para o Círico: tem gente que pinga óleo e vomita letrinha, né? Prega muito e tem uma unção danada, só que não passa de homem. Peca igual a mim e a você. É pecador que precisa da graça de Deus como eu e você. Mas pastor, aquele homem é uma bênção. Sabe que dia que é o culto dele na internet? Ao vivo? Segunda-feira de oração. Coitada. Duvido que você dobrar o joelho lá na tua casa quando ele estiver pregando na internet. Você está assim, daqui a pouco a internet cai, acaba a luz, cai a internet, você perdeu a bênção porque você não estava aqui orando com a gente. É quarta-feira de manhã, pastor, eu não vou perder o pastor que pinga óleo e vomita a letrinha, não vou para ficar no culto de quarta-feira de manhã, nem de quarta-feira de noite, não vou mesmo. Está perdendo, meu filho, porque sabe onde começa o conserto, a restauração? Diga comigo, na casa de Deus. É aqui que começa. É aqui que começa. É aqui que a gente entra para ser confrontado. É aqui que a gente entra para ouvir o que a gente não gosta, mas o que nós precisamos saber sobre a palavra do Senhor e sobre a nossa vida. Josias não reuniu os seus líderes para resolver o problema da sentença de Deus no palácio. Ele resolve o problema no altar de Deus. Há um episódio bíblico que vai falar que Moisés, quando foi chamar Arão para trabalhar do seu lado, diretamente seu irmão, Corá, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e dizem: pensando que nós somos menor que vocês? É vocês só que falam que não. Nós também falamos. Então para saber quem é que fala aqui, vai cada um para a sua tenda, pega lá um ramo, uma vara, traz para cá, na frente da tenda da congregação. Diga comigo, foi na frente da tenda da congregação. Traz as varas, planta aqui na frente da tenda da congregação, na península do Sinai, o lugar mais seco do mundo, onde só chove 2 vezes por ano. Planta esse negócio aqui, para ver quem é que vai florescer primeiro: se Arão, se Datã, Corá ou Abirão. Quem florescer, a vara que florescer, esse será o homem de Deus que vai ficar do meu lado. O que aconteceu com a vara de Arão? Floresceu e ainda deu amêndoas. Sabe o que aconteceu depois? A terra se abriu e tragou Corá, Datã e Abirão com toda a sua família. Sabe por quê? Porque Moisés não foi lá: vem aqui para minha tenda, vamos conversar. Ele foi para a tenda da congregação. Josias foi para a casa do Senhor. É aqui que a gente resolve nossos problemas com Deus. Saia daqui hoje sendo protagonista de um tempo novo na sua vida, na sua casa.
Sai daqui hoje firmando a sua aliança com Deus, dizendo: Senhor. Foi o que ele fez, foi o que Josias fez. Não só uma assembleia na casa do Senhor, mas ele também faz algo interessante. Josias cuidou, sabe fazer o quê? Em eliminar o velho fermento no meio do povo, eliminando as más influências, eliminando os rebeldes, eliminando os sacerdotes que não amavam a lei de Deus. Na casa do Senhor ele pôde olhar para a situação e dizer assim: você que é rebelde, senta ali, fica ali, quietinho. Sacerdote que não ama a Deus, senta, está precisando ouvir, não é falar não. Ele chama os que não amavam a lei de Deus e que não amavam os profetas de Deus, chama todos a uma reunião na casa de Deus e lança fora o fermento que vai levedar toda a massa, porque é fermento velho e podre. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: se nós não pegarmos o fermento e jogar fora o fermento velho, nós vamos pegar esse fermento velho e colocar na massa nova, e a massa nova vai levedar, ou seja, vai apodrecer. Comece hoje uma reforma na sua casa, faça uma reunião, tire tudo, elimine toda e qualquer possibilidade daquilo que te atrapalha a caminhar com Deus. Pastor, tem algumas coisas que estão me atrapalhando a caminhar com Deus. Tire da sua vida, tire, jogue fora. Para finalizar, tem mais 3 ainda. Capítulo 23, versículo 2, parte B do verso. É a terceira coisa que Josias fez para promover uma restauração lá no reinado e no meio do povo. Diga comigo: Josias fez. Agora você vai pegar a sua Bíblia, vai levantá-la um pouquinho assim, botar na sua frente, vai dizer assim: Josias fez a leitura da palavra de Deus. Isso. Ele podia pegar assim, falar: agora vocês vão se ver comigo. Agora vocês vão se ver comigo. Sabendo os males que Deus iria promover no meio do povo, ele podia cirar. Ele podia, como rei, falar: Senhor, pega os soldados lá, junta essa leva aqui de sacerdotes, essa leva aqui de rebeldes, esses magistrados que não fazem nada, só querem receber, esses aqui que só querem promover rebeldia, pega os soldados e decepa cada um deles. Acho que ele leu Tiago, quando diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Ele entendeu que era necessário ler a palavra, e na palavra nós somos dirigidos a fazer aquilo que é certo. O homem que teme ao Senhor, disse o Salmo 25, o Senhor fará com que decida bem no que deve escolher a fazer na sua vida. Quando nós tememos a Deus e temos essa palavra, nós não temos necessidade de fazer aquilo que nós queremos, mas o que ela está dizendo para nós fazermos. E aqui, irmãos, tem aquilo que a gente precisa para viver uma vida boa e diante de Deus. Aqui, na palavra do Senhor. Então ele faz a leitura. O ponto alto da atitude do rei não foi destruir os altares, não foi excluir os sacerdotes, não foi excluir os profanos, mas o ponto alto da vida desse homem foi ter encontrado esse livro, foi ter encontrado aqui a direção que ele precisava tomar, a decisão que ele precisaria tomar para mudar a sua vida, para mudar aquela nação e para dizer: irmãos, há uma chance. E tem que ser hoje essa mudança. Eu quero dizer para vocês nessa noite, para você, meu irmão, há uma chance para você deixar Deus mudar a sua vida. É só você entregar a sua vida a Jesus nessa noite. É só você entregar a sua vida e essa sentença acaba. Se nós olharmos para Jesus, é basicamente o que ia acontecer com o povo de Israel, com o povo de Judá. A sentença de Deus viria. E em Cristo, hoje, aqui na igreja, se nós não crermos em Cristo, já estamos condenados. Se crermos em Cristo, estamos salvos. Se não crermos, já estamos condenados. Por isso, nessa noite, eu queria convidar a você a entregar a sua vida a Jesus, a cancelar o mal
e a sentença que está sobre aqueles que aborrecem a Deus. E quem não tem Cristo está aborrecendo a Deus, porque Cristo é a expressão mais exata do amor dele sobre a nossa vida. Eu poderia ler o restante, mas eu quero deixar esse pensamento com vocês aqui. Comece hoje uma reforma na sua vida. Nós vamos servir a Santa Comunhão. Queria convidar os músicos, por gentileza.